Então, o que você precisa saber para o seu plantão sobre a anafilaxia? Não tem como a gente dar um plantão médico sem saber identificar e sem saber como tratar uma anafilaxia. Então, a primeira parte desse vídeo, como reconhecer essa condição. Existem duas situações, segundo a Organização Mundial de Alergia, onde estamos diante de um caso altamente provável de anafilaxia. A primeira situação é definida por um quadro cutâneo, ou seja, um quadro de pele agudo, que se iniciou em minutos. Como exemplo, podemos ter um quadro de urticária, rubor, prurido, angioedema, edema de lábios, dentre outras condições. E geralmente esse quadro ocorre após a exposição a algum alérgeno. Pode ser um medicamento, um alimento, uma picada de inseto. E associado a esse quadro cutâneo, devemos ter uma das três condições que eu vou dizer a seguir. Ou um quadro respiratório, ou um quadro circulatório, ou um quadro gastrointestinal. Calma que eu vou te explicar. O quadro respiratório seria uma dispneia, um broncoespasmo, uma sibilância, um estridor. O quadro circulatório seria uma hipotensão, sinais clínicos hipotensivos, uma síncope. Já o quadro gastrointestinal poderia ser cólicas, vômitos repetitivos, dentre outras condições. A segunda situação para a gente definir um quadro altamente provável seria, por exemplo, a exposição a algum alérgeno provável ou conhecido pela própria pessoa, e de forma aguda, em minutos, esse paciente desenvolveria hipotensão, um quadro de broncoespasmo ou um quadro laríngeo, com estridor, alteração da vocalização, dentre outras condições. E como vamos tratar essa condição? A droga de escolha que vai salvar a vida do paciente e não pode ser adiada é a adrenalina. Ela é feita de forma intramuscular no vasto lateral da coxa, ou seja, na lateral da coxa. E se necessário, como a droga é inadiável e vai salvar a vida do paciente, pode ser feito por cima da roupa. Temos que saber de cabeça a dose no adulto e nas crianças. No adulto, a dose é 0,5 mg. Na criança, sempre é relacionada ao peso, 0,01 mg por quilo, no máximo 0,3 mg. Você pode e deve adicionar alguns outros itens à sua prescrição. Esse paciente provavelmente estará hipotenso devido à vasodilatação, então você pode iniciar um volume, com cristalóides, por exemplo. Você também pode adicionar a posição de Trendelenburg, que seria a posição das pernas elevadas com o paciente deitado, pois isso também ajuda a melhorar a hipotensão devido ao aumento do retorno venoso. Podemos adicionar oxigênio se necessário. Se após o uso da adrenalina esse paciente persistir com algum quadro respiratório, podemos fazer o uso de broncodilatador, como um beta-2 agonista. E muita atenção, porque isso aqui pode te ajudar em um plantão. Se o paciente for refratário ao uso da adrenalina e usuário de beta-bloqueador, podemos utilizar o glucagon como antídoto para o beta-bloqueador. A adrenalina age em receptores adrenérgicos e os beta-bloqueadores agem bloqueando os receptores adrenérgicos, então por isso às vezes é necessário o uso do glucagon. A dose no adulto é 1 a 5 mg de forma intravenosa. Em crianças a dose é 20 a 30 microgramas por quilo de forma intravenosa. E depois essa droga pode ser mantida em infusão contínua. Antihistamínico e corticoide podem sim ser feitos. Os antihistamínicos, por exemplo, podem ser utilizados para aliviar um quadro cutâneo. Já o corticoide, o problema é que ele demora a fazer efeito, mas talvez ele evite uma resposta bifásica na anafilaxia, que seria uma situação onde basicamente o paciente teria uma melhora do quadro da anafilaxia, mas depois de um período teria uma recaída. Então os corticoides também podem ser feitos, mas a ideia principal, a ideia central é que não podemos adiar o uso da adrenalina. Se você gostou, siga Diagnóstico Sindrômico para mais vídeos como esse.